Dormir bem é o que eu vou fazer hoje, com certeza dormir bem depois de verificar em toda a minha vida essa história com lista de tarefas, né? Eu sempre quis uma lista de tarefas que eu pudesse dar conta de tudo. Não consegui. Rodei minha vida inteira, pesquisei várias coisas, organização e métodos, mais uma vez. Fico muito feliz, né, em ter realmente trabalhado com base nesse livro de organização e métodos. O autor é o professor Alberto Alvarães. É bacharel e licenciado em administração e mestre em educação e pós-graduado em filosofia. Que bacana, né? Pós-graduação em filosofia, uma dica também. E pedagogia empresarial. Muito bom. É um consultor empresarial, então. Pós-graduação em filosofia, muito bacana. Muito bacana, não precisa ser filósofo para falar de filosofia. Ele é um pós-graduado em filosofia. E de repente ele pode fazer um mestrado em filosofia e virar doutor em filosofia e ser filósofo sem fazer faculdade de filosofia. Bem interessante isso. E eu digo o seguinte: tudo valeu a pena até a dor da parte da manhã. Eu estou trabalhando desde de manhã nessa análise de uma lista de tarefas, da confusão. O primeiro vídeo foi de manhã ainda. Não sei nem que horas foi, depois eu vejo, porque foi dia 2 de fevereiro. Tem 4 vídeos. Então no mínimo foram 2 horas de trabalho, mas para gravar 2 horas de vídeo é necessário um dia inteiro, né? Porque tem almoço, tem isso, tem aquilo, a gente fica totalmente empenhado nisso. Mas valeu a pena porque dá para entender a lista de tarefas bem melhor. E eu digo o seguinte, que quando eu falo que os verbos são aqueles priorizar, agendar e executar, eu estou dizendo eu penso na minha alma toda. Sempre foi assim, priorizar, agendar, executar, sempre foi, e a vida foi toda assim. Eu digo um pouquinho mais, que isso sempre fez bem para o meu corpo, sempre me trouxe comida para a mesa, sempre cuidou da minha saúde. Então vou continuar priorizando. Esses verbos sempre foram bons para mim. Sim. Sempre eu priorizei e tomei as medidas adequadas para cuidar da minha saúde. Nunca foi diferente, nunca foi diferente. A lógica, então, é fazer um resumão do roteiro. Um resumão do roteiro utilizando o tarô de Marsella para poder a gente assimilar de maneira mais lúdica o que tem que ser assimilado. E vamos começar de maneira muito simples. Vamos começar jogando mesmo, jogando, porque eu uso as cartas temáticas. Então vamos jogando uma pra cá, outra pra lá, outra pra cá, a outra vem pra cá, a outra pra cá, e pra cá, e pra cá, outra pra lá. E como eu falo sempre, eu vou ainda filmar esse momento de jogar, que é bem... E pegar realmente eu acho que a melhor solução é botar uma câmera em cima do computador, que me pegue e pegue também o jogo, né? Acho que é legal, seria show de bola. Estou jogando aqui, o barulho está pequeno, então vou deixar esse barulho impactar o vídeo e vamos então
fazer um grande resumão, da conversa de hoje. Provisoriamente eu já entendo o seguinte, que algo mudou. Algo mudou e o que me mostra que mudou é isso aqui. É a Lua. A Lua já mostra alguma coisa diferente. Eu estava muito tenso. E eu estava tenso com o quê? Com o que eu nem sabia que eu estava tenso. Eu nem sabia que eu estava tão tenso assim. E tinha uma tensão subjacente enorme dentro de mim e agora ela se foi. Eu até suei essa tensão. Mas é muito bom dormir hoje porque algumas coisas já estão resolvidas dentro de mim. Isso é muito legal. E o subconsciente me diz o seguinte também. Tá tudo aí dentro, Telo, tá tudo aí dentro. O subconsciente ele é enorme no meu caso. Bom, eu tenho 2 metros de altura. Mas o que eu digo é o seguinte, a fiação dos neurônios é enorme. Então, eu posso dizer que o subconsciente é enorme porque o meu subconsciente é enorme. E uma coisa é certa, a minha biblioteca de neurônios é enorme também, como a de todo mundo, né? Tem mais do que 700 mil neurônios no corpo? Talvez, quem sabe, pesquisa aí a quantidade de neurônios que nós temos. É muito neurônio, é muito livro. Você imagina um livro de, no mínimo um livro de 1000 páginas. Você imagina um livro de 1000 páginas? E se for de 700 mil páginas, cara, já pensou? Um livro de 7.000 páginas que tem tudo. É um grande vademecum da vida. Das minhas vidas todas, das minhas existências todas. Você imagina isso? É fantástico, é fantástico. Então está tudo aqui. A chave está aqui. A chave está unicamente aqui. Aqui, mas tem que olhar para fora. Tem que olhar para fora. Tem que olhar para fora, mas a ideia de dominar realmente, olhando para fora e olhando para dentro ao mesmo tempo. Essa é a ideia, porque não tem como você agir no mundo somente no mundo mental, né? Não tem como. O mundo é um mundo de ouros, é um mundo que nós temos que agir, é um mundo de ouros, não tem outro mundo. Então o subconsciente ele precisa de um domínio, de uma organização. E quem organizou o seu mundo interno? E o mundo externo é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, então, é o cara que se dominou totalmente. O mundo interno e o mundo externo, e até o mundo espiritual também, ele dominou o seu mundo, ele integrou todos os mundos. Esse cara, eu não vou nem dizer que ele é um adulto, esse cara é um ancião, esse cara é um sábio, é um guru. Ele, observa aqui a cruz, ele tem uma cruz aqui de ouro. Ele dominou todas as existências dele. A coroa dele, olha, uma coroa que é até cravejada, ó, cravejada, uma coroa maneira, assim, que ela é de ouro com detalhes em vermelho, detalhes em azul. Ele dominou a sua força e dominou a sua inteligência. Na verdade, a inteligência dominou a própria força. É um cara super inteligente e experiente, olha, experiente demais, né? E ele dominou também o seu mundo interno. Então, olha só que legal. Ele dominou, então o sumo sacerdote, ele dominou o mundo interno dele, que é a papisa. A papisa, na verdade, é a rainha de espadas, que é a papisa dominou o mundo interno em todas as áreas. Ele dominou seus valores. Então esse é o grande resumo. Como ele conseguiu dominar os valores, ele conseguiu então, se ele dominou os valores, ele conseguiu ser o Papa e integrar mente, corpo e espírito e as tarefas externas. Tudo, as tarefas externas também. Então ele vai fazer tudo muito bem. Ele dominou as tarefas externas também. Isso é uma novidade para mim, hein? O domínio das tarefas externas. Eu já conversei sobre isso, proteção. Mas o fundamental é estender a rede de conexão dos neurônios até lá fora, até a consciência, até o contato, disciplinar esse contato consciência-mundo externo. Isso já é outra coisa, né? É durante a execução das tarefas que isso ocorre.
Então a gente tem que conversar sobre isso amanhã mesmo. Amanhã, hoje talvez não. Quem sabe hoje? Não sei, não sei. Vamos ver, vamos ver. Não vou jogar para isso hoje não, hein? Estou pensando. O que me interessa então é que ele se dominou. A partir do momento que ele se dominou, se ele se dominou, que é o domínio interno dos valores, então ele conseguiu ser o Papa. Então, olha, vamos brincar aqui assim, ó, ó. Já programando, me programando interna e externamente. Pronto. Não dá nem para sair mais. Ó. Pronto, integrados, estão integrados. Porque quanto maior o domínio interno, maior o domínio externo. Essa que é a grande lógica, é a integração que tem que ser feita. Para tudo na vida, para tudo na vida. Quando isso aqui sobe também. Ó. Isso aqui sobe, já puxa isso aqui. E ele segue em frente e isso aqui ó, é a base disso aqui. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante e muito importante. Agora, como é que foi conseguido isso? Foi conseguido isso através da... Foi conseguido através da reflexão, né? Assim, a gente parou e ficou só conversando. O enforcado tem muito disso, ele para tudo, nem faz nada, né? Ele não faz o quintal, não lava uma louça. Eu lavei a louça hoje, mas não lavei a máquina. Não pode ficar andando para lá e para cá. Ele tem que crescer na inteligência, ele tem que refletir. É fundamental a reflexão, então tem que parar tudo, jogar sangue para a cabeça, joga sangue para a cabeça e pensar na vida bastante. Isso que ele fez. E a partir do momento que ele fez isso, ele conseguiu então dominar o mundo interno. Vamos colocar na ordem certa aqui. Vou deixar a mente atuar. Ela sabe exatamente o que fazer. Ó. A partir do momento que ele dominou o mundo interno, então o mundo externo foi dominado, mas isso tudo ocorreu porque ele pensou. Ele pensou, ele pensou, ele pensou, ele pensou, ele pensou, ele pensou, ele pensou e falou, cara, eu tenho que parar, eu tenho que parar, eu tenho que parar. Quando ele parou e trabalhou, porque ele tem que parar e trabalhar. Ele parou e trabalhou, ele contribuiu para que o mundo interno dele fosse dominado, porque ele parou, e aí o mundo externo foi dominado também. Pronto. O mundo externo foi dominado também. Porque ele parou, então vamos fazer a sequência, né? Porque ele parou, a dor ensina. Porque ele parou, se dominou o mundo interno e o mundo externo foi dominado. Então vamos colocar na ordem certinha, né? Foi porque o enforcado parou, ele dominou o mundo interno e o mundo externo, então, foi dominado. Então, sem parar não tem jeito, cara. Pronto, isso aí foi algo muito importante que nós fizemos hoje. Mas se ele ficar só parado não tem jeito, mas se a qualidade da reflexão dele for boa, não tem como. Ele sai de dentro da toca e domina até o próprio medo. Domina o próprio medo e segue para fora. Não tem como. O final do sábio é sempre na ação externa. Sempre na ação externa. Isso é muito interessante porque tem mais detalhes, né, nessa história. O domínio do mundo interno no mundo dos valores. Então tudo remonta, nesse caso, no meu caso, no caso desse adulto que sou eu, dominar valores básicos, atualizar valores básicos. Para poder... Então não tem jeito, cara. Para atualizar os valores básicos, teve que... O
que ele teve que fazer? O que ele teve que fazer? Ele teve que parar. Primeira coisa, tem que parar. Amigo, tem que parar para poder os valores básicos serem atualizados. Através da... Teve que refletir, estudar, pensar, criar novas conexões. E assim ele pôde dominar o seu mundo dos valores. Dominou? Está dizendo aqui que ele dominou. Então vamos ver. Vamos contar essa historinha direito, né? Vamos ver. Dizendo que ele dominou o mundo dos valores. E aí ele pôde criar no mundo. Ele pôde criar um novo roteiro. É isso que aconteceu. Então, contando a história direitinho, entendendo a dinâmica dessas cartas, é simples assim. Tem que parar, amigo, tem que parar e refletir em cima dos seus valores. Vai refletindo em cima dos seus valores, ó. E aí ele domina os valores. Qual a diferença do rei de espadas? Olha, aqui temos o rei de espadas da rainha de espadas. Esses valores estão ligados sim ao mundo externo, ao medo. Tem que dominar o medo. E para dominar o medo, sinceramente, para dominar o medo tem que primeiro se dominar. Se dominar, porque a primeira superação é interna. A primeira superação é sempre interna. Para que a gente possa ter coragem de olhar lá para fora sem medo. Então, dominar o medo do exterior. Dominando o medo do exterior, aí sim, podemos agir e podemos criar no mundo, né? A criação do mundo temos que é o mago. Cadê o mago? Está aqui. Criar no mundo. Criar no mundo. Criar no mundo o mago. E criar com tanta habilidade que nós acabamos sendo o sumo sacerdote que cria no mundo e até ensina, tem até alunos. Então, crie. A ideia é criar com coragem, mas essa coragem não vem da força, vem da reflexão, que vem de várias cartas, né? Que vem da Rainha de Espadas, que vem do Rei de Espadas. Ele só conseguiu porque ele parou para pensar e organizou seu mundo interno. Isso aqui é o seu mundo interno, é o seu subconsciente. Se ele não tivesse parado para pensar, nada disso teria acontecido. Então tem que parar para refletir de vez em quando. De vez em quando não, periodicamente. Então essa parte aqui é uma parte muito importante que conseguimos trabalhar e mudar o rumo dessa história, porque eu estava me perdendo totalmente, estava me confundindo muito, né? Eu estava muito tenso, né? Muito tenso com tudo. Eu estava muito apaixonado, né? Estava muito apaixonado, muito, olha aqui o garoto apaixonado aqui, e tal, estava assim. E o apaixonado, ele não tem força. Falta a ele força para dominar o impulso animal. Então vamos dizer que fique de cabeça para baixo. Quem está muito apaixonado, ele não se domina, ou ele é dominado pelos impulsos externos, ou pensa com a cabeça do sexo, com o estômago ou com o coração. Não pensa com todo o corpo. Não tem um pensamento até protetivo, né? Ele é como se nem gostasse do corpo, né? Porque ele não, na verdade ele esquece de pensar nisso. Ele não pensa em toda a sua experiência e não tem força para resolver. A força está de cabeça para baixo, ele não tem força. Na verdade é um jovem, é um adolescente ainda lidando com questões de adulto. E tem tanta questão de adulto, quanto mais velho a gente fica, mais questões de adulto a gente tem que lidar. Principalmente dos 55 aos 65, a gente tem que lidar com cada questão, cada decisão importante. Eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, dos 55 aos 65 anos de idade, que é a minha turma do militarismo está toda com essa idade. O pessoal que serviu o exército comigo também está com essa idade, dos 55 aos 65, especialmente para mim e para eles. E eu digo o seguinte,
Enquanto a gente não se dominar as emoções, domínio das emoções, a gente vai continuar pouco inteligente. Tá? Então, quem domina bem as emoções, primeiro, tem força. Quem domina bem as emoções tem a força certa, mas quem não usa a inteligência que tem, então está numa inteligência num nível muito incipiente, apenas no potencial, não consegue dominar as emoções. Mas à medida que as emoções são dominadas pela inteligência maior, tudo muda. Então, vou dizer para você, ó, como é que elas dançam dentro da minha mente. Isso aqui está ocorrendo dentro da minha mente, cara, ó. Isso aqui tem que afastar de mim a pouca inteligência, afastar de mim a pouca inteligência para poder ser inteligente. Então tudo isso acontece dentro da mente. Nós estamos voando aqui, eu estou mostrando os quadrinhos dentro da mente. Agora, quando a gente é pouco inteligente, a gente cai da casa de Deus, cai do nosso próprio corpo, a gente afunda na vida. Então, quanto menos inteligente a gente for, ou menos aplicar a própria inteligência, mais risco nós correremos. Aqui é uma certeza. Falta de inteligência, cai da casa de Deus. Cai da sua própria casa, do seu próprio Deep Blue, mata o seu Deep Blue. E o meu Deep Blue fala assim, não, eu não quero morrer. Eu não quero morrer e eu preciso da sua inteligência, preciso da inteligência da sua alma. O Deep Blue precisa de tudo que aconteceu com ele para poder, ele precisa que todos os neurônios sejam consultados até para salvar. Até o que fez mal tem que ser consultado para que, tipo, isso eu não quero mais não, isso é ruim. Isso é ruim, reconectar isso. Aumentar a inteligência para que a pessoa possa ter mais segurança, E aí sim, quando a gente consegue melhorar as emoções, melhorar. Então aqui ó, nós temos o que? Mudar o padrão emocional, cara, mudar. Através da onde? Da inteligência. Quando a gente consegue raciocinar, quando a gente consegue pensar, e aí vem a carta do enforcado de novo, nós mudamos o padrão de pensamento e temos força no lugar certo. A força muda totalmente e vai para o lugar correto. A força vai para o lugar correto. A força para fazer, a força para agir. Isso é que é o mais importante, a força para agir. E pronto. Essa parte agindo bem, agindo com a força certa, com a inteligência certa. A inteligência certa é muita inteligência em vez de pouca inteligência. Com a emoção certa, temos a força certa e vamos agir bem no mundo de ouros. Ou seja, a força certa, ó, a força que domina o lado animal, aquela força que domina o lado animal, que domina os demônios que ocorrem na cabeça da gente, a realização. Então, com a força certa, isso aqui é legal, mexer assim, ó. A força certa é a base, é o impulso. Ó. Quando vem a força certa, a ação melhora. Isso aqui sobe. Quando vem a força certa, tudo melhora. Quando vem a força certa. Conectando poderosamente. Então é mais uma parte importantíssima dessa revisão relâmpago, de 30 minutinhos ou mais. Por quê? Porque isso salva o cavaleiro, no caso eu, até para a hora de dormir eu quero dormir melhor. Porque eu quero transformar. Eu quero matar um padrão. Transformar. Aqui é a carta da morte, que não quer dizer morte, quer dizer transcender, transcendência. Acabar com o padrão, acabar com o padrão. E aí sim, ser um adulto de espadas. Vamos acabar com esse padrão. Limpar esse padrão.
E esse padrão, ele é muito importante que ele seja amadurecido. Então isso aqui retrata o homem maduro. O ancião já é, o eremita já é um ancião. O homem maduro. O homem maduro tem que transcender normalmente. Ele tem que ser um pouco assassino, né? Tem que matar a criança dentro dele, que quer dizer o seguinte: atualizar. A sua programação mental tem que amadurecer. Não pode perder a jovialidade, mas sim a infantilidade, que é até uma forma de obsolescência também. E como é que ele faz isso? Vamos ver. Primeiro passo é trabalhar nos valores. O problema então estava todo nos valores, porque todo lugar me diz isso. Cara, meus valores estavam muito defasados, né? Ainda estão um pouco, porque eu ainda penso que eu tenho que ajudar todo mundo e tal, mas eu já sei logicamente que e quase fisicamente que eu não dou conta do que eu não dou conta. É difícil saber isso, é muito difícil. E na minha história tem a prova disso. Eu nunca dei conta do que eu não dava conta. Ao contrário, tudo que eu dei conta porque eu dava conta. Mas tudo que eu dei conta não quer dizer que eu não deixei outra coisa para trás. Então, na verdade, eu não dava conta. Não tinha um equilíbrio. Já fiz trabalhos fenomenais, mas não tive um equilíbrio. Existe uma fase na carreira que a gente faz serão e tal, mas sempre, na minha vida isso era sempre. Isso não foi legal. Isso não foi legal. Não me permitiu abraçar a minha família bem. Não permitiu eu curtir a companhia da minha família bem. Então isso me atrapalhou bastante. Me atrapalhou bastante. Muito, muito mesmo. Então isso era uma ação emocional. Emocional. Então era infantil, a ação emocional, a força errada. Às vezes a força era muito forte no lugar errado, a tentativa errada. Isso aqui mostra erro. Muitos erros foram cometidos, muitos erros foram cometidos. Eu me defendo um pouco porque eu vivi um período que não tinha outra pessoa para fazer certas coisas que eu queria fazer, não tinha jeito. Então, mas a vida toda, olhando para a minha história assim, eu penso, cara, eu não lembro de um momento que eu tivesse tranquilo, relaxado e dizendo, não, isso aqui eu não dou conta porque eu preciso sair, eu vou tomar um chopp. Priorizar bem, gente, priorizar bem o que tem valor. Então, o valor do lazer é uma coisa bem interessante que tem que ser estudada à parte. É um outro tópico, são umas 3 vídeos talvez para a gente conversar sobre o valor do lazer, o valor do lazer. É importante ter lazer, parar de navegar um pouquinho, curtir o sol, a praia, se recarregar, aliviando ao máximo as tensões. Tal. Uma outra forma de aliviar as tensões. O que eu acho interessante é o seguinte, que aqui é paus, não precisa muita inteligência não, é só pensar um pouquinho, ou seja, é só gravar 5 vídeos, conversar, sair falando a partir da sua história. Não é sair falando a esmo, é fala a tua história, cara, e você vai ver que você sabe. Porque está na tua história, você sabe, poxa, e que isso afetou o teu corpo. A ideia é muito simples aqui. Você cometeu erros que machucaram o seu corpo, sim. Essa minha trajetória de vida teve danos por não priorizar adequadamente. Então, quando a gente fala naquele roteiro, que é importante gastar um tempo priorizando, às vezes um dia, 2, priorizando, cara, priorizando. Porque eu vou gerar uma lista de tarefas de uma semana, então não vou gerar a lista de tarefas de um dia, de uma semana. Eu preciso apenas melhorar um pouquinho mais, apenas chegar no nível 5. O nível 5, ele é um nível de poucos erros e mais acertos do que erros. Nível até de erros aceitáveis até, quase aceitáveis. Porque o nível 6 é que é nível do erro aceitável. O nível 5 está no caminho. Está no caminho, eu estou no caminho. Não é o melhor sistema não é. Mas estou no caminho, então eu já fico feliz, pois isso é bacana também. Isso é ótimo também. E assim
nós concluímos realmente essa revisão relâmpago, porque o tarô ele mostra vários detalhes, mas ele tá repetindo várias coisas. A priorização é fundamental. Você prioriza para poder até viver. Então, primeiro, o que é perigoso. Entender bem isso intrinsecamente, cara, é o que ameaça meu corpo, é o que é perigoso, o que ameaça também a minha mente, sabe? Coisa que pira. Não, não, não quero isso não, cara, mas o meu corpo é que fala nessa hora. Priorizar o meu corpo. Priorizei o meu corpo, pronto, aí eu vou agendar as coisas, vou lançar as informações e tal, e vou colocar isso no tempo. O tempo é muito importante, porque o tempo, ele me diz o seguinte, que o tempo é até o mundo. O tempo é um mundo. O tempo é onde eu tenho para poder ir para o mundo. É o espaço que eu tenho para ir para o mundo. Então o tempo é o próprio mundo para mim. É o próprio mundo. Porque se eu não tiver tempo, eu nunca vou fazer as coisas. Então para ir para o mundo tem que ter tempo para fazer isso. O tempo é o mundo. É fundamental você alocar o teu tempo para saber se o seu mundo consegue entrar em contato com outro mundo. Então o tempo não existe, inclusive. Existe sim uma programação, um calendário, existe calendário. Tempo não existe, mas existe calendário. E no calendário a gente organiza nossas ações no calendário, porque a gente não pisa no tempo, o tempo a gente não estoca tempo, né? Pode estocar até vento, mas tempo não estoca tempo. Tempo a gente não estoca. Isso é muito interessante. Outra coisa interessante é o seguinte, a gente não pense que o louco é apenas aquele cara que pirou. Não, o louco é aquele que não tem um sistema, não tem um critério. Não tendo um critério, ele fica de tentativas e tentativas estressantes. A falta de um critério, ela cobra um preço, ela pisa no coração da gente. A falta de critério sempre me prejudicou, sempre, cara, sempre. Quando eu dizia, eu não tenho tempo para ter um critério, no final eu perdia tempo, ficava ansioso, eu queria fazer tudo e não concluía nada. Isso foi uma grande briga para mim. E até hoje eu estou melhorando nisso, muito nisso, mas isso sempre foi o querer fazer tudo e não conseguir fazer nada. Querer fazer tudo, ter aquele o ímpeto de querer fazer tudo, gerava em. Eu não tenho na minha história nenhuma realização. Estou procurando aqui, eu não tenho. Nunca tive uma realização quando eu quis fazer tudo. Agora, eu tive realizações, deixei outras coisas para trás. Quando eu deixei outras coisas para trás, eu acabei fazendo algumas coisas. Eu tive, mas eu paguei um preço por isso. É como se eu fosse um pai e não tivesse dado atenção para um filho, esse filho fosse para as drogas ou morresse, e eu estaria muito arrependido agora, eu teria que tratar isso especificamente. Então não tive equilíbrio, o importante é equilíbrio. Agora, para ter esse equilíbrio, isso é um outro trabalho de equilíbrio mesmo. São outros vídeos, outra conversa que nós vamos ter sim. Porque eu não posso entrar num frenesi trabalhador e deixar até a companhia das minhas irmãs, não posso. Um detalhe interessante é o seguinte, que tem que evoluir de uma imaturidade de valores. Mas como? Quantos valores? Cara, cada tarefa tem um valor envolvido. Cada tarefa tem uma preocupação. Então o Seminole, o que é o Seminole? É conectar presente, passado e futuro, cara, através da reflexão. O enforcado, ele vai conectar presente, passado e futuro. Quando ele fizer isso, ele vai dizer, cara, isso foi bom no passado, mas agora é péssimo, e no futuro é pior ainda. Por quê? Porque
até pela minha cultura geral, pelas histórias que eu li, isso não dá bom resultado. Então, cuidado, tem que ter cuidado e evoluir do nível 4 de espadas para o nível 8, os valores têm que crescer bastante. Para a atuação em ouros melhorar um pouco os valores, o trabalho nos valores. E é no cérebro, então, é emocional? Não, é no instintivo mesmo. O corpo, ele tem muitos cérebros instintivos, sim. Tem muitos, sim. Mas ele não é só instintivo, não. O corpo, ele reflete bem, ele tem controle ali. Mas temos que pensar nos grandes medos, medo de morrer, grandes medos. Quais são os grandes medos? Medo de morrer é o grande medo. Medo de não reproduzir é um grande medo. Medo de não criar é um grande medo. Isso é outra conversa. Medo de não realizar nada na sociedade não é o grande medo. O medo de morrer é o maior medo. E tem várias formas de morrer. Não ter filhos organicamente é morrer, né? É morrer. Você não espalhou o seu sêmen por aí e não teve filhos, morreu. Morreu. Você morreu e não deixou um herdeiro. Então, o organismo sabe que você não teve filhos. Não, não sabe. Na verdade, o organismo não sabe. Quem sabe é a mente é que sabe. O organismo, ele acha que você está fazendo filho. Por aí, mesmo não estando fazendo. Na verdade, sobre a administração do tempo, a conversa acabou mesmo. Porque o que eu queria salientar aqui que é um desenvolvimento emocional 2, cara, ele leva a muitos erros no mundo. Leva a muitos erros no mundo. É um jovem fazendo um monte de bobagem por aí. E eu já fiz algumas até depois de velho, pensando como se eu tivesse 20 anos de idade. Pensando com a cabeça do sexo, já errei muito. Pensando com a cabeça da barriga, já errei muito. A cabeça do coração, bastante. É o meu erro de agora, pensar com a cabeça do coração. Então eu tenho um perigo, porque quem pensa com a cabeça do coração erradamente prejudica o próprio coração. Cuidado. Trate o seu coração, então. Trate o seu coração, então. Porque o tratamento dos valores é que pode salvar o meu coração. Né? Porque o meu coração está conectado a querer dar conta de tudo. O meu coração, ele quer ajudar todo mundo e não consegue ajudar todo mundo. Então tem que ter uma lista de tarefas boa e forte e tem que fazer com tranquilidade. E essa lista é tão complexa e tão simples e ela vai mostrar onde tem um excesso. Cara, aqui ó, é perigoso para você, é perigoso para sua família, então só dá para fazer isso. Ah, mas eu queria escrever livro, eu queria fazer isso. Eu falei, cara, agora não dá. E tem que conectar com a alma, com o espírito, com o corpo, com a mente. E eles vão entender através do Seminole. Eu falei, cara, então caramba, o Seminole é a salvação até do meu coração. O enforcado, ele vai salvar o meu coração. Todos os dias eu tenho que parar um pouquinho. O meu coração diz a chave, olha, refletir, pensar, conversar com Deus. Todo dia, porque quem chora sempre, quem fala sempre, nunca fica estressado. O coração, ele bate tranquilo. O corpo funciona bem. Essa é a ideia desse vídeo. E aí sim, você vai ter uma atuação no mundo adequada. Vai poder até ser uma pessoa que vai empreender na vida. Vai empreender na vida. Esse empreendimento na vida, eu acho que é interessante a gente conversar, depende muito, às vezes é solitário. Você tem uma boa ideia,
conhece como o mundo funciona, tem experiência e trabalha. Esse trio aí, uma boa ideia. Uma boa ideia é algo que te equilibra, algo que equilibra o seu corpo, sua alma, conhece as regras do jogo e trabalha. E cria. Cria como se fosse um vaso na cerâmica e cria algo que nunca foi visto. Cria até, como eu já criei, uma historinha com o tarô de Marselha. Tudo isso porque você derrotou, na verdade é amadurecer. O que é amadurecer? É olhar para o presente. Olhou para o presente, olhou para tudo que você sabe, olhou para o seu estado do agora, ao contato com o agora, aí pronto. Já viu que não é bom mais para você, que não é mais bom, que já foi legal, agora não é mais. Então, todo dia eu estou trabalhando um pouquinho isso, com o tarô de Marselha e outras cartas, trabalhando num nível muito profundo, e de repente quando aparece, a gente vê que aquilo não serve mais pra gente, que não significa mais nada. Outras coisas ainda significam alguma coisa. Mas o que não significa, o que não é mais bom, logo logo vai perder totalmente o seu encanto, porque tudo é um encantamento, né? Mais uma vez falando, tá chovendo numa olhada, inteligência. Inteligência só vem com trabalho. Inteligência vem com trabalho, não tem a ver com. Às vezes o cara é o burro esforçado, ele é muito mais inteligente do que o gênio preguiçoso. Isso é legal, uma frase boa para andar na camiseta. Olha, cara, às vezes o burro esforçado é muito mais inteligente do que o. Do, do que o gênio preguiçoso. Tá bem? Então é bem interessante pensar, né? Pensar na vida, né? É bem interessante pensar na vida. Para que a gente possa brincar ao sol. Para que a gente possa brincar ao sol com segurança, com tranquilidade. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Olha, isso aqui não é bom, ó. Isso aqui é um estágio inicial dos valores, é um estágio assim que a pessoa está aprendendo. Tá? E o perigo é a parte instintiva se dominar. Estou fazendo uma revisão, não deixe a parte instintiva dominar. E tudo já foi falado. Tudo já foi falado. Não há novidade para. A Imperatriz é novidade, sim. Porque ela é diferente da Papisa. A Papisa dominou o mundo interno dela em todos os reinos. O tarô é dividido em reinos. É dividido em reinos, reino das emoções, o reino da força, o reino dos valores. Cada um tem. Ela dominou todos os reinos. Essa aqui dominou o reino material. Interno. Então organizou suas finanças, por exemplo. Pronto. É a imperatriz. E a mulher que cuidava naquela época, naquela organização social e política do interior, da parte mais íntima. Então, olha, ela está aqui com o escudo, um cetro redondo, indicando perfeição, muito inteligente porque ela é muito azul, e vermelho por baixo, muita força interior, que o manto azul ajuda a estabelecer, né? A força. A força. Aquela carta da força tem a ver com a imperatriz. Pronto. Ficamos por aqui. Muito feliz, mas esse é o início de um trabalho. Apenas um trabalho que começou hoje utilizando as cartas do tarô de Marselha e de outras. Amanhã talvez eu traga o Xing para poder trabalhar. Trabalhar às vezes até brincando, né? Trabalhar até brincando.
Porque o I Ching dá show. Show, nisso tudo aqui ele dá show. Ele acostuma a gente a raciocinar certo. É a única. É o único conjunto de cartas temáticas que eu digo que tem um poder tão grande que eu tenho vontade de estudar até chinês agora um pouquinho para poder entender melhor o I Ching. Eu tenho vontade. Antes de dormir, falei, cara, eu vou dar uma olhada num livro de chinês para poder entender melhor as cartas temáticas do I Ching. Então parei de usar uma expressão, cartas de tarô, disso, tarô, aquilo, não. O tarô de Marcélia, para mim, é um conjunto de cartas temáticas, mas o conteúdo do subconsciente está todinho lá. Tem outros, as cartas temáticas do Osho, do I Ching, eu posso usar o Osho outro dia. Eu vou criar realmente uma historinha. Vou criar uma historinha só para isso, para conversar sobre o menino que cresceu, dominou o seu mundo interno e passou a agir corajosamente no mundo de ouros. Pronto, isso é tão simples, uma historinha básica. E ele escapou dos demônios. Os demônios, quais são os demônios? Seus instintos internos. E se salvou o seu mundo interno. Outro dia eu vou criar essa história. Vou fazer questão de criar essa história, porque é uma história que retrata várias coisas, até amadurecimento, outras coisas assim. Muito obrigado pela atenção. E eu digo o seguinte, que estou pensando aqui no próximo vídeo sobre a ação no mundo externo mesmo. E aí eu vou ter que precisar do I Ching. Porque a parte do tarô já está um pouco dominada. Talvez eu crie essa historinha fictícia, lógico. Aí tem que ser de 15 minutos essa história. Eu vou passar até para uns amigos para trabalhar o meu Muppet Show, Muppet Marcélia Show. É outra qualidade de vídeo, é outra conversa. Não, o vídeo vai ser o mesmo som, a mesma luz, mas é outra ideia. É ideia até para quem já assistiu os outros vídeos, mas de qualquer maneira, quem nunca assistiu vai gostar. E quem sabe a gente faz até uma coisa mais divertida, né? Vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso? Vamos pensar nisso aí.